A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. 2 Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia. 3 Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. 4 Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. 5 Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. 6 Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 7 Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. 8 Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. 9 Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 10 Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? 11 Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. 12 A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13 Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E, ouvindo, não ouvem. Nem entendem. 14 Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. 15 Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. 16 Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17 Pois eu digo a verdade, e muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18 Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19 Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. 20 Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21 Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22 Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23 E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A ilustração do joio. 24 Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. 25 Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. 26 Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27 Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? 28 Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? 29 Ele respondeu: não, porque, ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. 30 Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. A ilustração da semente de mostarda e do fermento. 31 E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. 32 Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.
33 E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. 34 Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. 35 Cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da ilustração do joio. 36 Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. 37 Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. 38 O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39 O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. 40 Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. 41 O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. 42 Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 43 Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A ilustração do tesouro escondido e da pérola. 44 O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45 O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46 Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A ilustração da rede. 47 O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. 48 Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. 49 Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. 50 E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 51 Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. 52 Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. 53 Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. 54 Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? 55 Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56 Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? 57 Ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. 58 E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles.